Então, olha só, pessoal, tratando a respeito das geotecnologias, vamos falar sobre a topografia. O que seria então, gente, a topografia? Qual seria o conceito básico inicial em relação à topografia? Tá? Então, nós temos aqui o significado da palavra topografia, né, em que topos significa lugar e grapen descrição, ou seja, a descrição do lugar. Então a topografia ela é uma ciência que tem por objetivo, né, fazer a descrição do lugar. E dentro da topografia nós temos duas situações. Temos a planimetria e a altimetria, em que a planimetria ela visa trazer essa descrição das medições no que diz respeito à área plana, e a altimetria tem como finalidade trazer a descrição do terreno considerando as suas altitudes, né? Então, de uma maneira geral, a topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter a representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície terrestre, sobre uma superfície plana, na verdade. Então, a topografia ela tem essa característica também de fazer uma medição de uma porção de terra, né? Considerando uma superfície plana. Haja vista que o raio de abrangência da topografia é até 30 km. Por isso que tem essa característica de estar trabalhando sobre uma porção do terreno. Nós temos aqui um outro autor que ele indica a finalidade da topografia para determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre. Ou seja, a topografia ela não leva em consideração o eixo de curvatura terrestre, né? No caso, isso aí já é algo mais associado à geodésia, assunto que vocês vão ver mais à frente nas próximas disciplinas. Então, olha só, a topografia ela tem como objetivo principal, né, efetuar o levantamento, que esse levantamento ele trata-se a respeito da medição de ângulos, distâncias e desníveis, né, que o desnível, por sua vez, ele está associado à altimetria, é uma diferença de altura em relação a pontos locados no terreno, né, que tem a finalidade também, né, e a partir dessa finalidade, né, tem como objetivo também representar uma porção da superfície terrestre, né, utilizando uma escala adequada. Então, olha só, gente, todas essas operações efetuadas no campo com esse objetivo de coletar dados, né, e posteriormente a representação desses dados em uma planta de situação, uma planta topográfica, a gente denomina de levantamento topográfico. Então, se a gente for um dia se utilizar de um instrumento de topografia, exemplo de uma estação total, e realizar a medição de ângulos, distâncias, coordenadas e cotas, né, que a cota é se refere à altura do terreno, então tudo isso a gente vai estar tratando do chamado levantamento topográfico. Então a topografia também ela tem a característica de trabalhar com distâncias, com medidas lineares e angulares, tá? Então essas medidas lineares por muitas vezes se refere à distância, e os ângulos compreendem os ângulos horizontais, os azimutes, os ângulos internos, tá? Entre outros ângulos. E a partir dessas medidas, né, a gente consegue realizar cálculos de áreas, volumes, coordenadas e etc. Né? Então, no caso, a topografia ela é muito importante, haja vista que ela vem coletar essas medidas, né, realizar essas mensurações e a partir daí ser aplicado em diversas áreas do conhecimento, né, e também pode ser representado de forma gráfica, bem como através de mapas ou plantas, tá? Então, levantamento topográfico, segundo a norma NBR, né, que é a norma da NBR, a norma brasileira de regulamentação, a 13.133, ela diz que o levantamento topográfico é um conjunto de métodos e processos que, através de medição de ângulos horizontais e verticais, de distâncias horizontais, verticais inclinadas, com instrumental adequado à exatidão pretendida. Nesse caso, o instrumental adequado é a estação total, algo que vocês viram esse tipo de equipamento lá no início das nossas aulas, ainda quando realizada de maneira presencial, né? E a partir se utilizando desses instrumentos, né,
Também tem a implantação e materialização de pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas topográficas, né? Então, são aquelas coordenadas locadas no terreno, né? E partindo do aparelho que vai fazer esse levantamento, a gente consegue, né, materializar os pontos em que o aparelho conseguiu coletar as coordenadas, né? Então, a esses pontos se relacionam os pontos de detalhe, visando a sua exata representação planimétrica numa escala pretendida e sua representação altimétrica, por intermédio de curvas de nível. Então, a representação planimétrica, conforme eu falei, é aquela representação no plano, né, em que vai levar em consideração apenas os ângulos e as distâncias, né? E já a representação altimétrica é aquela que vai levar em consideração a altura do terreno, ou seja, os chamados pontos cotados, e a partir daí o traçado das curvas de nível, que vai dar representatividade do comportamento, do relevo daquele terreno. Então, classicamente, a topografia é dividida em topometria e topologia. Topometria se refere às medidas associadas ao terreno, e a topologia, por sua vez, né, tem o objetivo do estudo do relevo daquele determinado terreno, né? Então, tem por objetivo o estudo das formas exteriores do terreno e das leis que regem o seu modelado, que no caso é o relevo. E a topometria, né, estuda os processos clássicos de medição de distâncias, ângulos e desníveis, cujo objetivo é a determinação da posição relativa de pontos, né? Em que a planimetria e altimetria são as divisões da topometria, né? Então, topometria está associado à medição e topologia está associado à representação do relevo de uma determinada porção do terreno, tá? Então, no caso aqui, nós temos uma planta, né, evidenciada por meio de uma imagem, e aqui o seu levantamento planialtimétrico, ou seja, a sua representação no que diz respeito tanto à parte de altura do terreno, como a parte da situação no que diz respeito à medição de ângulos e distâncias, né, considerando assim a medição no plano, tá? Então, olha só, conforme eu falei, o levantamento planimétrico, né, representatividade no plano, ou seja, ele obtém as coordenadas x e y, e o levantamento altimétrico, ele tem o objetivo de levantar a coordenada z, que são as chamadas cotas, né, que é a mesma altitude do terreno. E a relação simultânea dos dois, certo, dá origem a um levantamento plani-altimétrico, tá? Então, aqui nós temos aplicações diversas da topografia: projeto e execução de estradas, grandes obras de engenharia, locação de obras, georreferenciamento, planejamento urbano, irrigação e drenagem, reflorestamento, entre outras áreas que a topografia ela pode ser aplicada. E dependendo da situação, tá, pode ser aplicada a planimetria, como exemplo de georreferenciamento de imóvel rural, ou altimetria, né? Quando eu quero, por exemplo, fazer corte ativo de um determinado empreendimento, né, de uma determinada construção, tá? Então, no caso, eu já uso a altimetria, que ali eu vou envolver a altura do terreno, as cotas do terreno. Então, olha só, a topografia, ela tem como finalidade, né, básica a determinação de coordenadas relativas de pontos, e ela utiliza um sistema de coordenadas cartesianas, x, y e z, e um sistema de coordenadas esféricas, que são as chamadas coordenadas geodésicas, tá? E aí, com isso, os modelos de representação podem ser um modelo esférico, um modelo geoidal, elipsoidal e um modelo plano, né? Mas em muitos levantamentos topográficos considera-se a Terra como plana. Haja vista também que a topografia ela tem a sua limitação no que diz respeito à mensuração dessas distâncias, né, dessas medições, de 20 a 30 quilômetros. Né? E no caso, a norma que regulamenta os levantamentos topográficos, a NBR 13.133, admite um plano com até aproximadamente 80 quilômetros. Tá? Aqui nós temos uma diferença no que diz respeito a esse valorzinho de S, uma distância considerada, né, sobre a Terra esférica, vocês percebem uma curvatura, e S', né, que seria a projeção dessa distância sobre um plano topográfico. Haja vista que a topografia ela considera o plano na sua representatividade. Tá? Então aqui nós temos algumas distâncias, né, e suas diferenças no que diz respeito ao valor de S, né, menos S'. Tá?
Então, mais uma vez aqui, ó, a representatividade dessa vez agora é na diferença da altura, né, considerando o levantamento topográfico, a representatividade no plano e o eixo de curvatura terrestre. Né, o efeito da curvatura da Terra é maior na altimetria do que na planimetria. Tá? E aí, gente, de acordo com o método, né, de acordo com o levantamento topográfico, né, vai ser gerado diversos instrumentos, né, diversos elementos, de acordo com o levantamento topográfico. E também tem que ficar atento no que diz respeito à associação da escala ao tipo de levantamento. Por exemplo, principais aplicações da topografia e as respectivas escalas. Quando eu quero, por exemplo, utilizar a topografia para fazer a mensuração de detalhes de terrenos urbanos, eu posso utilizar a escala de 1:50. Plano de pequenos lotes e edifícios, eu posso utilizar a escala tanto de entre 1:100 e 1:200, tá? E planta de propriedades rurais, planta de 1:1000, 1:2000, 1:5000. Então isso aqui, esses valores de escala dependem muito da finalidade a ser aplicada, tá? Então vamos dar sequência, né, no próximo vídeo no que diz respeito aos erros na topografia.